Well, well. Ora, ora. Quem nunca ouviu essa frase? Angelina Jolie em Malévola. É com essa trilha que eu abro a aula de hoje, falando sobre um dos meus temas favoritos e que eu guardei exatamente agora para o final, o quarto bimestre. A grande história e as aventuras dos irmãos Grimm. Para quem nunca ouviu falar ou eu escutei, mas é meio contraditório, aqui você vai ter mais informações a respeito desses dois irmãos que não tinham a mínima intenção de chegar onde chegaram e que hoje são considerados um dos maiores literários infantis. Bom, nascidos na Alemanha, os irmãos Grimm, eles eram filhos de pais de posse. Quando eu digo pais de posse, é porque eles não eram camponeses, nem muito pobrezinhos. Tanto é que eles fizeram faculdade. Um foi trabalhar com arquivo, biblioteconomia, o outro advogava e nível socioeconômico bem elevado. Naquela época, contavam-se muitas histórias de que ouvi dizer, dizem por aí, alguém me disse. Então, informações com bagagens históricas sem fundamento para que pudesse se provar. E essas histórias, para cada pessoa que era passada, ela era passada de uma forma às vezes mais violenta ou mais branda, de acordo com o espírito de cada um. Então, todos nós nos tornávamos, de uma certa forma, autor dessas histórias. Porque quem conta um conto, aumenta um ponto. Bom, os irmãos Grimm, eles começaram a fazer essas pesquisas em vários vilarejos e cidades. E eles visitavam as pessoas e que os recebiam para contar sobre algumas histórias. Algumas terrivelmente perversas, outras não tanto chegavam a ser cômica, mas essas histórias atraíam a curiosidade deles e eles tinham essa intenção de juntar, compilar todas essas histórias e depois lançaram esse livro. No entanto, eram histórias como, por exemplo, filhas adotivas querendo maltratar ou maltratando a filha natural do Todo-Poderoso. Aí a gente vê então, né, a Cinderela, a Gata Borralheira, no caso, e as irmãs, as enteadas. Várias outras histórias que sempre, prestem bem atenção, sempre há uma moral da história. Isso a gente vai falar sempre. Qual é a moral da história? Essa história quis dizer o quê? O que ela te passou? O que ela te ensinou? Não devo desobedecer os mais velhos, não devo aceitar nada. A da bruxa da Branca de Neve oferecendo a maçã? Quem nunca viu um senhor ou uma senhora tão legalzinho que te dá uma bala na rua? Então, não aceite nada de estranhos. São coisas desse tipo. Falando em não conversar com estranhos, o que seria da Chapeuzinho Vermelho que, partia para levar doces à casa da vovozinha, cuja história original o lobo come a vovó e a neta. Com o tempo houve alterações, mas tudo isso para que não causasse tanto constrangimento. Essas histórias depois criaram gostos e estilo muito mais infantis, com os personagens fofos, lindo, como os sete anões, que na realidade não eram anões, porque lenhadores são homens enormes, brutos. Mas enfim, isso é um outro contexto para um outro episódio que eu estou trazendo semana que vem, que são as principais adaptações e que você nem sabe, que é uma história que foi adaptada de uma adaptação da Disney, que foi uma adaptação feita dos irmãos Grimm, que foi um conto extraído de um vilarejo. Pois é.
Gretel e Ertal são dois irmãos, que na tradução para o Brasil, João e Maria. E assim vai. Eu posso simplesmente sair escalando porque o céu é o limite, mas lá eu posso encontrar gigantes. E será que é certo eu roubar uma harpa, a galinha dos ovos de ouro? Roubar, por mais que eu precise, é um roubo. Vamos começar a questionar essas histórias, o porquê dessas histórias, certo? Então, assim, os irmãos Grimm são de extrema importância, assim como semana passada eu trouxe para vocês Hans Christian Andersen, tá? Que é um pouquinho mais lá para cima na Áustria, agora eu tô um pouquinho mais para baixo na Alemanha, trazendo coisas mais divertidas para vocês. Então, nesse caso, quando eu abri essa aula falando sobre um trecho de um filme que eu amo, tá? Malévola, eu tô mostrando um outro lado, ó. Toda história tem dois lados. Nem todo mundo é totalmente ruim, nem todo mundo é totalmente bom. Todo mundo contém todos esses aspectos dentro do seu caráter, né? Dentro do seu eu. E essa história, essa adaptação foi pegar um dos maiores vilões dos irmãos Grimm, da Disney, e mostrar o outro lado da moeda. Eu achei isso interessante, porque já tem mais ou menos uns 20, 30 anos para cá que passamos a ver o assassino ou o personagem do mal com outro ponto de vista. Né? Antigamente, se a pessoa era do mal, você desejava logo a morte. Até que a gente chegou à conclusão de que a morte não é uma punição, né? É libertador, é algo que te faz se desprender do corpo e você acha que você, para sofrer, tem que sentir dor. Para sentir dor, tem que estar dentro do corpo, encarnado. Então, a gente passou a adorar esses personagens. Eu lembro muito bem que, não querendo fugir do assunto, mas se faz necessário, na época da novela Amor à Vida, todo mundo odiava o Félix, aquele que roubou a garotinha e jogou na caçamba de lixo. No final, ele já era o protagonista. Não é verdade? Tinha uma personagem que eu adorava muito. Se você não souber, pergunta a seus pais. Talvez eles lembrem. Mulheres de Areia. Duas irmãzinhas, a Ruth, a boazinha, e a Raquel, a má. Não estou dizendo que eu torcia contra a Ruth, mas eu adorava a Raquel. Como eu adorava a Raquel. E assim, outras grandes histórias com personagens que não têm caráter ou não têm boas índoles, mas que você se simpatiza, né? E é sobre isso que eu estou falando hoje. Agora, quero passar para vocês uma novidade. Quer dizer, novidade para alguns, porque para a maioria que gosta de estar sempre antenado com lançamentos de filmes, indicações de séries, a gente tem o Once Upon Time, antiguíssimo. Não sei nem se a pronúncia é certa, mas eu acho que é Once Upon Time. Once Upon Time. Era uma série que, se eu não me engano, tinha no SBT, mas eu só fui conhecer já no Netflix. Fui conhecê-lo no Netflix e foi exatamente de que forma que eu o conheci. Eu zapeando foi ótimo. Eu vendo lá os canais de série, eu olhei. O que é isso? Os personagens dos contos de fada, todos interagindo, todos com vida, misturado com alguns personagens literários. Então, essa é uma readaptação da adaptação da adaptação. E nós temos também um filme que eu deixei anexado aqui, que quando nós tínhamos aulas presenciais eu passava em sala de aula, que é uma suposta criação dos irmãos Grimm. Essa suposta criação, história dos irmãos Grimm, mostram eles com uma infância pobre, que não é verdade, mas é porque estou adaptando ali a história do João e Maria. Então ele vai passando por todas as criaturas e todas as personagens que eles mesmos criaram. Então fica a dica dessa semana, tá?
que são os Irmãos Green. Faço votos de que você goste. E eu encerro a aula de hoje com a trilha sonora de Lana Del Rey, que eu amo. Once Upon a Dream. Tá bom? É isso aí, prezados. Reta final. A gente se vê semana que vem.